Olá, a paz do Senhor Jesus esteja com você. Eu sou Wagner Ismael Lemes e essa é a nossa primeira aula da série Fundamentos da Fé Cristã. Seja muito bem-vindo. Que bom ter você aqui comigo nessa série que eu estou iniciando. A série é Fundamentos da Fé Cristã. E meu propósito, através dessa série, é trazer para você o conhecimento básico a respeito da fé cristã. Se você nunca ouviu falar, sobre cristianismo, sobre igreja, sobre Jesus, você aqui vai aprender a respeito disso. Se você já é um cristão iniciante, ou se você já está na igreja há um bom tempo, também você terá a oportunidade de aprender a respeito da fé cristã, dos fundamentos, daquilo que é a base de toda a fé cristã. Então eu convido você a estar aqui comigo, tá? Antes, deixa eu só te pedir para me seguir nas redes sociais, tá? No Facebook, lá, Wagner Ismael Lemes. No Instagram também, @Wagner Ismael Lemes. Eu quero que você me siga lá para acompanhar também aqui tudo aquilo que eu vou estar fazendo, tá? E também peço que você se inscreva aqui no canal do YouTube, tá? Curta esse vídeo e compartilhe, que eu tenho certeza de que muitas pessoas serão abençoadas com o material que nós vamos estar aqui trabalhando nessas aulas durante essa série Fundamentos da Fé Cristã, tá bom? O conteúdo que nós vamos trabalhar dentro dessa série, como essa é a primeira aula, a aula inaugural, eu vou trazer para você um panorama daquilo que nós vamos falar. Como eu já citei, nós vamos falar sobre os fundamentos da fé cristã, e isso compreende tudo aquilo que é necessário um cristão saber para que ele possa realmente desenvolver a sua vida cristã, tá? Dentro da igreja ou na sociedade. E o que nós vamos falar aqui é a respeito daquilo que nós entendemos como a fé cristã, tá? Então, a gente vai falar sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, dons do Espírito, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, né? Nós vamos falar sobre Santa Ceia, nós vamos falar sobre dízimos e ofertas, que é um tema bem complicado, muitas vezes aí as pessoas não entendem muito bem. Nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre céu, inferno, anjos, demônios, toda essa parte que envolve o conhecimento básico da doutrina cristã, da fé cristã. Então eu te convido a estar comigo aqui, tá? As aulas vão ser aqui pelo YouTube, todas as aulas, tá? Então você poderá ter acesso a essas aulas, mas eu quero pedir para você entrar no grupo do WhatsApp. Eu tenho um grupo exclusivo que eu vou estar ali postando sempre quando eu tiver os vídeos aqui, as aulas. Vou postar também materiais ali no grupo do WhatsApp, e lá você vai ter a oportunidade de também tirar as suas dúvidas, né? Quando você estiver diretamente comigo, você poderá tirar as suas dúvidas, e às vezes as dúvidas que você tem podem ser dúvidas de outras pessoas também, tá? Então eu vou deixar aqui embaixo no comentário e na descrição desse vídeo, eu vou deixar ali o link para você entrar lá no grupo do WhatsApp. É um grupo que eu vou deixar ele silenciado, não vai ter um monte de coisa, tá? É bem tranquilo, mas lá você vai ter todas as informações, vai ter os links, como eu falei, né? E também o material. No final de toda a série eu vou entregar para você um PDF, né? Um e-book com todas as aulas que a gente falar aqui, que a gente tiver, tá bom? Então, nessa primeira aula inaugural, eu queria falar a respeito da fé. A fé, ela é o necessário para que um cristão possa exercer a sua vida cristã. Então, sem fé, nós vamos ver ali que é impossível agradar a Deus. Então, a primeira coisa que a gente vai falar aqui a respeito da fé é o que é a fé. Então, lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, eu vou ler aqui na versão da Bíblia Viva, diz assim: a fé é a convicção segura de que alguma coisa que nós queremos vai acontecer, tá? É a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando, ainda que o não possamos ver adiante de nós. Então a fé, ela é espiritual. A fé, ela é relacionada a coisas que você não está vendo, mas você crê que vão ser realizadas. Então, quando você tem fé, você realmente está esperando algo que irá acontecer. É o que o texto diz aqui, é convicção segura de que alguma coisa que nós queremos vai acontecer.
Então isso é fé. E aí a fé, ela pode ser comparada até mesmo com uma herança. A gente pode pensar que quando a gente tem uma herança para receber, a gente não tem ela na nossa mão, mas a gente sabe que a gente vai receber. É comparação, a fé ela é um pouco diferente, tá? Não é exatamente isso. A gente vai ver um pouquinho mais à frente o que significa isso, mas só para você entender, se talvez você está ouvindo isso pela primeira vez, a fé poderia ser comparada com uma herança que você vai receber, mas você ainda não tem. Mas você tem essa certeza de que essa herança já está reservada para você. Então, basicamente, isso é fé. Por que, então, nós devemos ter fé? Hebreus capítulo 11, versículo 6, quando a gente fala de fé, a gente não pode fugir do livro de Hebreus, né? Diz assim, Hebreus 11, 6, também na versão da Bíblia Viva. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Agradar-lhe quem? A Deus. Então, sem fé, esquece, você não vai conseguir agradar a Deus. Por quê? Ele já responde aqui, ó, dizendo, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Essa palavra galardoador é recompensador, então um galardão é uma recompensa. Aquela pessoa que tem fé, ela crê que Deus existe e que ele vai recompensar aqueles que estão buscando. Então você não consegue agradar a Deus se você não tiver fé. Por quê? Porque a gente não consegue ver Deus. A gente vai falar um pouquinho a respeito dessa questão, mas aquela pessoa que tem fé, ela tem fé mesmo não vendo fisicamente Deus na sua frente, ou vendo Jesus na sua frente, ou vendo o Espírito Santo. Essa pessoa, ela tem uma convicção plena e firme que Deus realmente existe. Não é simplesmente algo teórico que as pessoas falam, não. É uma realidade, por mais que essa pessoa não esteja vendo. Então, quando a gente fala de fé, a gente está falando de algo que a gente não vê. Deus a gente não consegue ver, mas a gente crê que ele existe. Isso é ter fé, e isso é o que agrada a Deus. Agora, é interessante notar que uma pessoa que tem fé, ela consegue entregar a sua vida totalmente a Deus. Ela não fica pensando, por exemplo, será que a Bíblia é verdade? Essa pessoa não fica com essa dúvida. Ela não fica pensando, será que vale a pena deixar de fazer tanta coisa que o mundo oferece? Será que realmente existe um paraíso depois da morte? Essas são perguntas que uma pessoa que tem fé, ela não faz. Por quê? Porque ela tem certeza, ela tem convicção dessas coisas. Então, uma pessoa que tem fé, ela é uma pessoa diferente. O primeiro passo, então, de um cristão é ter fé. Então, a gente já percebeu, a gente já entendeu que sem fé não adianta você querer viver um cristianismo. Não adianta você dizer eu sou cristão, mas não ter fé. A fé é o primeiro passo para aquela pessoa que deseja desenvolver uma vida cristã. E por isso que eu coloquei, então, nessa nossa aula inaugural aqui, eu coloquei esse assunto relacionado à fé, ou seja, sobre a fé, como o primeiro ponto, a primeira coisa, é o assunto primordial. Não adianta nada você assistir todas as demais aulas dessa série Fundamentos da Fé Cristã se você não tiver fé. A fé, lógico, ela vai ser acrescentada. Talvez você vai assistir, talvez agora você não tenha fé, mas você vai assistir as próximas aulas para que você possa desenvolver essa fé. Mas de nada adianta você chegar lá no final de toda a série e você não ter desenvolvido a fé. Vai ser em vão. Então a primeira coisa, o passo mais importante para viver um cristianismo verdadeiro é a pessoa ter fé. Então a fé, ela deve ser direcionada a Deus e a sua palavra. A palavra de Deus é a Bíblia. Então a nossa fé, ela deve estar focada, direcionada, o nosso alvo deve ser Deus e a sua palavra. Não é ter fé em várias coisas, não. É única e exclusivamente a fé direcionada a Deus e a sua palavra. Agora é importante notar que não se pode confundir fé com otimismo. A gente não pode pensar que fé é ser otimista. Frases como tenha fé em si mesmo e você terá sucesso não são bíblicas. Isso não provém da Bíblia. Isso não é fé.
Na verdade, isso é autoconfiança. Se temos fé em nós mesmos, por que nós precisaríamos então de Deus? Na verdade, a fé ela não pode ser focada em nós. Não podemos ter fé em nós. O que eu estou falando aqui não é que você não vai acreditar em você, que você tem capacidade, mas nós estamos falando de fé. Fé é diferente de otimismo ou autoconfiança. Nós estamos falando de uma fé sobrenatural, algo que não é natural. A gente vê como algo que é direcionado a Deus e não ao ser humano. Então essa fé ela é totalmente diferente. A fé ela gera em nós justamente o contrário. Ela gera dependência de Deus. A fé faz com que olhemos para o texto bíblico, que você pode ler, está lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, que diz que nós todos somos pecadores e nós estamos destituídos da glória de Deus. Essa fé ela faz nós entendermos a nossa condição de pecadores. A gente entende que nós não somos nada sem Deus, sem a presença de Deus, sem o auxílio de Deus. Isso é fé. Fé não é você acreditar simplesmente em você mesmo que você pode fazer tudo. Dessa forma, você é independente de Deus. Mas a fé faz com que a gente seja dependente de Deus. A fé não se baseia em otimismo ou sentimentos pessoais, mas sim em Deus. Você consegue perceber que quando a gente fala de fé, a gente não pode desvincular ela de Deus? Deus e fé estão atrelados. Não tem como você agradar a Deus se você não tiver fé, porque a fé está totalmente atrelada a Deus. Então, se você acredita somente em você mesmo, mas não em Deus, isso não é fé. Isso é autoconfiança, como eu acabei de falar. Agora eu queria passar para você alguns atributos da fé. A fé, ela nos impede de afastar de Deus. Então, a fé, ela tem esse poder de nos impedir de afastar de Deus. Por quê? Porque quanto mais fé nós tivermos, mais próximos de Deus nós estaremos. A fé, ela é indispensável para se obter a salvação. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Então a fé é o intermédio que faz com que a gente receba a salvação. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Então a fé ela é o agente que nos proporciona a salvação. Por quê? Porque se nós cremos em Deus, nós vamos viver aquilo que Ele quer que a gente viva. E isso vai nos garantir a salvação. Outro texto bem conhecido é João capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, aqui justamente está falando de fé, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui nós entendemos justamente que a fé tem os seus atributos e a fé ela nos garante a comunhão com Deus. É um dos pilares necessários para que a gente possa ter comunhão com Deus, é a fé. Porque se nós não agradamos a Deus, é porque nós não temos fé. E sem fé, nós não obteremos a salvação. Então é importante a gente entender isso. Agora a pergunta que você pode talvez estar fazendo é a seguinte: como que eu posso obter essa fé? Como falamos de uma fé espiritual que tem o seu foco em Deus, ela só pode ser obtida mediante a exposição da palavra de Deus. Por isso que eu falei que se você assistir toda a série, né, e você vai estar absorvendo a palavra de Deus, e isso vai trazer fé para o teu coração. Mas se você chegar lá no final e não tiver fé, foi em vão tudo isso que você viveu aqui comigo, tá? Tudo isso que você aprendeu aqui comigo. Então você precisa desenvolver a fé mediante a palavra de Deus, ou seja, sendo exposto. Lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz: assim é, eu vou ler pela versão da Bíblia Viva, assim é que a fé vem pelo ouvir esta boa nova. A boa nova a respeito de Cristo. Então a gente está falando de algo que nos transmite a fé, que nos desenvolve a fé. E esse algo é a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia. A gente precisa ler a Bíblia para que a nossa fé possa ser alicerçada, para que ela possa realmente se enraizar dentro de nós. Agora, uma questão muito importante, a gente precisa frisar isso aqui nesse momento,
é que a fé, ela também é diferente de confiança. Apesar de ser muito parecida, fé é diferente de confiança. Confiança, basicamente, é acreditar, né? Então, se eu realizar um trabalho, por exemplo, eu tenho a confiança, ou acreditarei, né, de que eu irei receber por aquele trabalho que eu fiz. Então, isso é confiança. Se eu entrar em um avião, por exemplo, eu tenho a confiança de que o piloto vai me levar até o destino final. Isso é confiança. Não é fé, preste atenção nisso. Se eu comer um alimento num restaurante, por exemplo, eu tenho a confiança na pessoa que preparou, por mais que às vezes eu nem saiba quem é a pessoa. Mas eu sei que alguém preparou e essa pessoa não iria colocar um veneno, por exemplo, na comida, no alimento, né? Isso que eu falei é confiar. Se você trabalha o mês inteiro, você vai receber o seu salário, né? Isso é confiar. Agora, a confiança baseia-se, preste atenção nisso, no que podemos ver ou tocar. Isso é confiar, tá? A confiança baseia-se no que podemos ver ou tocar, ou seja, em tudo aquilo que é material. Se eu consigo tocar em algo ou ver algo com os meus olhos, isso não é fé, isso é confiança. Agora, a fé baseia-se no que não podemos ver ou tocar. Ela baseia-se no que é espiritual. Então, confiança baseia-se no que é material. Fé baseia-se naquilo que é espiritual. Aqui está uma grande chave, algo que você precisa prestar atenção. Porque a gente leu que a fé, ela é uma certeza daquilo que eu não estou vendo, mas eu acredito que vai acontecer. Quando eu falo acredito, na verdade, eu acredito, mas em algo que eu não estou vendo. Isso transforma-se em fé. Agora, se eu estou vendo algo, isso já não é mais uma fé, é uma confiança. Então, por exemplo, se eu tenho um amuleto não me gera fé, porque eu estou vendo, eu estou crendo, né, colocando aqui entre aspas naquele amuleto, porque eu estou vendo. Então, isso já não é mais fé, é confiança. Eu confio que aquele amuleto vai me trazer sorte, como muitos dizem por aí, né? Eu não creio dessa forma, não tenho fé em amuletos, tá? Mas tem pessoas que têm, né? Eles dizem que isso é fé, mas na verdade não é fé, é confiança, tá? Então é muito importante você entender. Fé é baseado em algo espiritual. Agora eu queria trazer aqui para você 4 tipos de fé, e eu quero que você preste atenção também, né, nisso aqui que eu vou trazer. Existe uma fé emocional, uma fé intelectual, uma fé volitiva e uma fé no íntimo. Aqui são 4 níveis, eu poderia dizer aqui, de fé. 4 níveis, né, de fé. Então a primeira seria a fé emocional. É a sensação de segurança. Ela gera esperança e é baseada nos sentimentos. Então é uma fé que é baseada na emoção, praticamente, como eu acabei de dizer, uma fé emocional. É uma fé perigosa muitas vezes porque ela é superficial. E geralmente ela acontece em nós quando nós aceitamos a Jesus, ali no início da nossa caminhada cristã, né? Então essa é uma fé emocional baseada muitas vezes nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. No segundo nível, nós temos uma fé intelectual. Ela é mais forte que a fé emocional, pois ela não depende das suas emoções. Sendo assim, ela é mais estável. Minha mente pode crer, embora meus sentimentos estejam abalados. Então é uma fé que não depende dos sentimentos ou das emoções, é uma fé intelectual, é uma fé que eu já entendo, eu já conheço, eu já sei o que é. Então ela é um pouco mais forte do que a fé emocional. A Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 2, versículo 19, que até os demônios creem e estremecem. Por quê? Porque eles conhecem, eles sabem, eles não se deixam abalar no sentido emocional, mas eles sabem, né, que Deus é poderoso e pode destruí-los. Então nós temos essa fé intelectual. No terceiro nível nós temos uma fé volitiva. Essa palavra volitiva vem do termo vontade, né? Da vontade, ou seja, é a decisão da pessoa, parte da decisão de crer. Volitivo quer dizer da minha vontade e é um ato de decidir, comprometer e obedecer à vontade de Deus. Veja que já é um terceiro nível. Eu desejo, na primeira fé, a emocional, né? Eu sinto
Eu sinto, eu tenho essa emoção. No segundo nível, a fé intelectual, eu já entendo um pouquinho melhor. Mas na fé voletiva, eu já decido me comprometer com Deus. Ela se manifesta no comportamento, ou seja, nas obras. Quando a pessoa ela passa um tempo com Deus, ela aprende a palavra, ela começa a desenvolver essa fé, que é uma fé volitiva, que você consegue perceber através das atitudes dessa palavra, dessa pessoa, né, através das suas palavras. O intelecto, essa frase que eu achei muito interessante. O intelecto é a bússola da alma, mas a vontade é o seu capitão. Então, por exemplo, se você está num grande navio, você tem uma bússola, ela vai dizer para você para onde ir, mas o capitão é que vai decidir para onde vai, né? Então ali você tem a informação, você já sabe para onde ir, mas o capitão ele vai decidir se ele vai seguir ou não o que a bússola está dizendo, né? Então o intelecto é a bússola da alma, mas a vontade é o seu capitão. Uma esperança mais profunda que um mero desejo, olha só, é fundamental para a fé emocional. Vou ler de novo. Uma esperança mais profunda que um mero desejo é fundamental para a fé emocional. E uma crença mais profunda do que uma simples opinião é fundamental para uma fé intelectual. Agora, um amor mais profundo do que o comum é a base para a fé volitiva. Você percebe que é uma fé um pouco mais intensa, né? Nós temos então esse terceiro nível de fé, que é a fé volitiva. Agora nós temos o quarto nível, que é a fé no íntimo. É aquela que já está enraizada no indivíduo. É a fé que envolve o coração. O coração é o centro da alma, né? O coração é o centro da alma. Quando alguém chega nesse ponto da fé, é quase impossível arrancá-la de lá. É uma fé enraizada, é uma fé que já está ali e ninguém consegue tirar com facilidade. É a fé que, diante de uma arma apontada para nós, sendo forçados a negar a Jesus, nós termos a coragem de dizer não. E em seguida proclamar como Jó proclamou. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Depois de consumida a minha pele, olha a fé de Jó. Depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não os outros, o verão. E por isso o meu coração se consome dentro de mim. Então essa é a fé que eu e você devemos almejar. É esse nível que a gente precisa chegar. É uma fé que está lá enraizada no mais íntimo do nosso ser, da nossa alma, do nosso coração. Ela já passou as emoções, o intelecto, ela já está enraizada lá no mais profundo da alma. É essa fé que eu e você precisamos almejar a cada dia, tá? Então, nessa primeira aula, eu queria falar sobre a fé, que é um dos pontos fundamentais e mais importantes para aquela pessoa que deseja viver a palavra de Deus, tá bom? Então, mais uma vez, só lembrando você, me siga aqui no canal do YouTube, tá? Se inscreva aqui no canal do YouTube, me siga lá no Instagram, @WagnerIsmaelLemes. Faça isso para me acompanhar lá também. E aqui embaixo tem os links, né, para você entrar no grupo do WhatsApp. Eu vou deixar na descrição e fixado no primeiro comentário também para você estar participando lá no grupo do WhatsApp. Eu vou colocar esse material aqui que eu passei hoje, tá? Colocar lá em PDF, você pode acessar. E também você vai ter acesso lá para tirar suas dúvidas, enfim, tá bom? E qualquer coisa, deixa um comentário aqui embaixo também. O que você aprendeu, qual a dúvida que ainda ficou a respeito da fé. E eu tenho certeza de que Deus vai estar trabalhando na tua vida. E não deixe de convidar mais pessoas para estar aqui assistindo essas aulas, tá? Essa série Fundamentos da Fé Cristã. Seja um agente de Deus na vida de outras pessoas, tá bom? Nos vemos então na próxima aula. Um grande abraço e até lá!